Bem-vindo para mais uma aula. Continuando a sequência sobre Data Tables, será apresentado como apagar o registro no Data Tables utilizando PHP e JavaScript. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, o botão apagar. Se eu clicar sem querer no botão apagar, não há nenhum problema, porque é apresentado o alerta. Se eu clicar em cancelar, o registro 4 não será excluído. Se eu clicar agora no 11, cliquei, minha intenção é excluir. Então, eu clico em confirmar, é o registro 11, clico OK, excluiu o registro 11 e também apresentou a mensagem, o usuário apagado com sucesso. Portanto, é isso que será implementado. Botão exclui, após excluir, apresenta a mensagem e também atualiza a lista. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Eu estou utilizando o servidor local WAMP Server, posso restartar o servidor. Eu coloquei o projeto dentro do WAMP Server, dentro do diretório Celk que eu criei nas aulas anteriores. Eu acesso localhost, servidor local, e em seguida o diretório Celk. Também importei o banco de dados, porque quando vocês baixarem o código-fonte, há o backup do banco de dados. Simplesmente cria a base de dados Celk e importa a base. E tenho este resultado. Nas aulas anteriores eu já havia implementado o listar com a paginação, cadastrar, visualizar, editar, pesquisar. Eu quero implementar o apagar. Para isso, eu abro o código-fonte no editor Visual Studio Code, venho no listar o usuário, porque é no listar que eu quero acrescentar o botão apagar neste local. Para acrescentar este botão, faço o seguinte: no final eu já tenho esses botões, eu crio mais um, Ctrl C, e colo no final. É a tag botão, do tipo botão, preciso do ID. Quando o usuário clicar um clique, não é editar o usuário, edite o usuário. Será o apagar o usuário. Eu estou colocando a primeira letra em minúsculo, então eu sigo o padrão novamente. Apagar o usuário, envio o ID do registro que eu quero apagar, altero a palavra apagar, que deve ser apresentada no botão. A cor do botão está laranjado. Se eu conferir, atualizo apagar da cor laranjada, mas eu não quero o laranjado, eu quero é o vermelho. Só dou um espaço depois deste botão, depois da tag que eu finalizei o botão, e altero para o vermelho. Estou utilizando o seletor do próprio Bootstrap, por isso que está da cor vermelha. Clicando em apagar, chama esta função apagar o usuário, mas eu não tenho ainda esta função, preciso criar. Venho no JavaScript, crio a mesma. Abaixo posso utilizar também o async. Caso você não saiba como funciona o async e await, no canal tem uma playlist sobre JavaScript e uma aula sobre o async e await. Crio uma função com o nome que eu atribuí era apagar usuário, copio, ela recebe como parâmetro o ID do registro. Estou enviando o ID através do PHP, recebendo através do JavaScript. Inclusive, eu posso dar um console log para ter certeza que eu estou acessando. Então, acessou a função. Então, só coloco acessou e depois posso imprimir o ID que eu estou recebendo como parâmetro. Retorno no navegador, Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, eu quero ver o console, venho em console, clico em apagar, acessou a função, está enviando o ID. 2 é apagar, clico no apagar, 2, testo 7, apagar, estou recebendo o ID. O ID está ok, posso continuar. Eu crio uma constante com o nome de dados, e esta constante dados, ela recebe o retorno. Então, faço uma requisição para um arquivo apagar, await, aguardo o processamento, fetch para fazer uma requisição para o arquivo com o nome de apagar.php, e este arquivo recebe como parâmetro o ID do registro que eu quero apagar.
o mesmo ID que eu dei o console log. Preciso criar este arquivo apagar.php, crio na raiz, importante, clique na raiz para criar o arquivo com o nome de apagar.php. Primeiro preciso incluir a conexão com o banco de dados, incluir uma única vez o arquivo com o nome de conexão.php. Depois que eu incluir, eu preciso receber este ID. Para receber, utilizo filter underline input e eu estou enviando através do método get pela URL, então recebo através do método get. Qual é o nome? É ID, posso pegar o nome da variável e depois indicar que será um inteiro. Filter sanitize number int. Estou indicando que deve ser um inteiro. Eu atribuo para uma variável com o nome de cifrão ID. Posso conferir se está vindo. Se for diferente de vazio, diferente de empty, a variável cifrão ID, então eu posso tentar excluir. Se não, acessa este else e eu retorno uma mensagem. Para facilitar, eu posso pegar do editar. Será que eu posso pegar do editar? Sim, eu tenho retorna. Para facilitar, pego este retorna e colo no apagar. Retorna status falso, houve um erro, alerta danger, erro usuário não apagado com sucesso. Você pode colocar, selecione um usuário, algo do gênero. Eu deixo usuário não apagado com sucesso, coloco echo, retorno um objeto JSON encode, porque encode eu atualmente tenho um array, eu estou convertendo o array em um objeto. Este array, ele é um array, estou convertendo para um objeto. Quem recebe é o custom, então recebe e atribui para esta constante. É um objeto, então eu preciso ler. Para ler, utilizo novamente await, aguardo o processamento. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. Eu quero ler o que está dentro da constante dados. Eu utilizo JSON porque é um objeto. Depois que eu realizar a leitura, eu atribuo para uma constante com o nome de resposta, porque eu estou colocando resposta no projeto. E simplesmente dou um console log na resposta para conferir o que ela possui. Assim eu consigo explicar melhor. Eu coloco o ID for diferente de empty. Eu crio a variável ID aqui abaixo, mas eu coloco com valor vazio, só para dar erro. Ctrl F5 para recarregar, clico em apagar, clicando em apagar, ele recarregou a página, eu não quero que ele recarregue, então o que eu faço para ele não recarregar a página? Só dar um Ctrl F5. Agora sim, erro usuário não apagado com sucesso, porque se for diferente de empty, tenta apagar. Se for diferente de vazio. Se for vazio, acessa este else. Eu estou colocando o vazio para conseguir testar. Acessou este else. Então, quando eu não conseguir apagar com sucesso, eu posso verificar aqui fazendo o seguinte. If se resposta, porque eu atribuí o valor em resposta, o mesmo que eu dei o console log, quero verificar a posição. Eu tenho a posição status. Se posição status for true, significa que conseguiu apagar com sucesso. Se não, acessa este else e não conseguiu apagar com sucesso. Eu posso retornar a mensagem. Alguém no listar aqui no arquivo index está imprimindo o valor? Sim, MSG alerta. Ele está dentro do atributo ID, então posso utilizar este mesmo, isso no JavaScript. No JavaScript eu utilizo o document.getElementById, é um ID com o nome de MSG alerta, recebe um HTML, inner HTML, e deve receber o valor que está em resposta. Depois de resposta eu tenho a posição, conferir, é MSG, esta posição, esta chave no objeto que eu quero retornar.
será que ele imprime esta frase, a frase de erro. Ctrl F5 para recarregar, clico em apagar, erro, usuário não apagado com sucesso. Quando for erro, está funcionando. Mas se eu preciso é excluir. Posso comentar agora este ID no momento e preciso criar uma query. É apagar, então será um delete, apague from, em qual tabela, retorno no banco de dados, pego o nome da tabela para não ter erro, sendo a tabela usuários. Essa tabela usuários deve excluir um registro where onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID e atribuo esta query para uma variável query underline usuário. Preciso preparar a query, pego a variável cone que possui a conexão com o banco de dados, prepare para preparar a query que está dentro desta variável. Preparei a query, atribuo para uma variável com o nome de result underline usuário. Depois eu pego a variável result usuário e substituo, indicando que este link ID ele deve receber o valor que estiver dentro desta variável ID. E este ID sempre será um inteiro, então você pode colocar parão str, não é parão underline int. Faltou colocar PDO, dois pontos, agora sim, parão int, indicando que é um inteiro. Mas não é obrigatório esta parte, vai conforme a necessidade do seu projeto. Eu deixo aqui o ID mesmo e verifico se conseguiu executar com sucesso. Cifrão result usuário execute, se executou com sucesso, acessa este if, se não, acessa este else. Quando acessar o else, eu tenho o retorno de erro. Pego esta mensagem de erro e colo aqui. E quando for sucesso, eu altero do danger para success. Sucesso não é erro, usuário não apagado com sucesso, é usuário apagado com sucesso. Eu tenho as mensagens, aqui não é falso, é true, status true, conseguiu excluir corretamente. Se conseguiu excluir, acessa este hífen, acessando este hífen deve imprimir a mensagem de sucesso. Confiro se realmente está excluindo, Ctrl F5 para recarregar. Eu quero apagar o usuário, apago o usuário 8, clico em apagar, usuário apagado com sucesso. Será que realmente excluiu? A mensagem está aqui, só faltou recarregar. Se eu recarregar, não tem mais o usuário 8, mas eu não quero ficar recarregando de forma manual. Eu posso pegar, atualizar a lista de registro. Atualizar só quando conseguir excluir com sucesso. Tento novamente, Ctrl F5 para recarregar, tento excluir o 9, clico em apagar, recarregou porque agora do 7 vai para o 10 e apresentou o usuário apagado com sucesso. O console log não preciso, eu comento logo para não esquecer depois de retirar, mas se o usuário clicar sem querer, não queria excluir esse 10, clicou sem querer e excluiu, eu posso fazer o seguinte, apresentar um alerta. Antes de fazer a requisição, eu tenho já o ID, faço o seguinte, crio uma variável com o nome de confirmar e ele recebe o seguinte, recebe um alerta do tipo confirme e a frase, tem certeza que deseja excluir o registro selecionado? Se o usuário clicar OK, se confirmar for OK, continua o processamento e deve tentar excluir. Se não, não deve fazer nada. Será que ocorre isso? Ctrl F5, recarrego a lista, apago agora este 6, clicando em apagar. Não excluiu, apresentou este alerta. Tem certeza que deseja excluir o registro selecionado? Eu tentei apagar o 6. Se eu clicar em cancelar, não excluiu. Se eu clicar apagar, OK, novamente, agora excluiu. Se clicar OK, exclui. Então, se clicar sem querer, não há problema nenhum. É só clicar em cancelar que não exclui. Mas se clicou com a intenção de excluir,
é só confirmar que excluiu o registro 5. Então, desta forma, eu apresentei para vocês como implementar o apagar no Data Tables e também como apresentar o alerta para confirmar que realmente deseja excluir ou cancelar para não excluir. Com o excluir, com o apagar implementado, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.